Gabriel, aos 22 anos, era o tipo de pessoa que muitos invejavam. Tinha um charme natural, um sorriso fácil e uma confiança que parecia inabalável. Trabalhava como entregador em uma pequena empresa de entregas rápidas, mas, ao contrário de muitos, ele não via isso como uma limitação. Para ele, era uma oportunidade de viver o momento, sem amarras e sem responsabilidades. Gabriel nunca pensava no dia de amanhã. Tudo o que importava era o hoje, e ele sabia como aproveitar. Morava com Pamela, uma mulher independente de 30 anos. Pamela era o oposto de Gabriel em muitos aspectos. Responsável, trabalhadora e com planos bem definidos para o futuro. Ela era gerente de uma loja de roupas e sempre lutou para conquistar sua independência. Quando conheceu Gabriel, viu nele um espírito livre, alguém que poderia trazer uma leveza à sua vida rotineira. O que Pamela não sabia era que, por trás do sorriso encantador de Gabriel, havia alguém que via nela uma oportunidade para ter um teto sobre sua cabeça sem grandes esforços. Gabriel se aproveitava da ingenuidade dela. Ela acreditava que ele era um jovem com potencial, que estava apenas esperando a oportunidade certa para deslanchar. Por isso nunca se importou em pagar a maior parte das contas, acreditando que estava investindo no futuro deles juntos. Enquanto isso, Gabriel via Pamela como uma garantia de conforto. Um lugar para voltar no fim do dia, onde tinha comida, um sofá confortável e uma cama quente. E claro, Pamela era bonita e estava sempre disponível para ele, o que tornava tudo ainda mais conveniente. Clayton, o melhor amigo de Gabriel, também trabalhava como entregador na mesma empresa. Eles se conheciam desde a adolescência e sempre estiveram juntos nas aventuras da vida. Clayton era o confidente de Gabriel, o único que conhecia todos os seus segredos e escapadas. Embora não tivesse o mesmo carisma natural de Gabriel, Clayton admirava a facilidade com que o amigo lidava com a vida. Para Clayton, Gabriel era um exemplo de alguém que sabia como jogar o jogo, e ele estava mais do que disposto a seguir os passos do amigo. Nas horas vagas, os dois amigos passavam o tempo em bares e festas, sempre à procura de novas conquistas. Gabriel tinha uma filosofia simples. A vida era curta demais para ser vivida com restrições. Ele gostava da adrenalina de flertar com mulheres diferentes, de sentir a emoção de cada nova conquista. Pamela nunca soube das escapadas noturnas de Gabriel, acreditando que ele estava apenas se divertindo com os amigos. Um dia, após uma longa jornada de entregas, Clayton e Gabriel decidiram parar em um bar para relaxar. Era um desses lugares pequenos e discretos, frequentado por pessoas que queriam beber em paz, sem serem incomodadas. Sentaram-se no balcão, pediram cervejas e começaram a conversar. "Cara, você tem uma sorte do caramba, sabia?" disse Clayton, dando um gole na cerveja. "Pamela é linda e ainda te sustenta. O que mais você pode querer da vida?" Gabriel sorriu com o canto da boca, aquele sorriso que ele sabia que era irresistível. "Eu sei, Clayton. Mas você sabe como é. Eu não gosto de me prender a nada. Pamela é incrível, mas não quero ficar preso a ela. Preciso de liberdade, entende?" Clayton balançou a cabeça concordando. "Entendo, mas também entendo que é bom ter um porto seguro, né? Ainda mais com tudo pago." "Você tem que ser esperto, Gabriel. Não estraga isso." Gabriel riu, sabendo que Clayton estava certo. Pamela era seu porto seguro, mas isso não significava que ele não pudesse aproveitar a vida ao máximo. E foi exatamente o que ele fez. Naquela mesma noite, enquanto Pamela acreditava que ele estava em uma entrega atrasada, Gabriel estava no bar, flertando com uma mulher que conhecera. Ela era bonita, com olhos expressivos e um sorriso tímido que o atraía. Gabriel usou todo o seu charme, e antes da noite acabar, já tinha o número dela em seu telefone. Nos dias que se seguiram, Gabriel começou a ver essa nova conquista às escondidas. Ele sempre encontrava uma desculpa para Pamela. Mais entregas, reuniões de trabalho, ou simplesmente dizendo que precisava de um tempo para relaxar com Clayton. Pamela, confiando cegamente em Gabriel, nunca suspeitou. Enquanto Gabriel se aprofundava nesse jogo perigoso, Clayton observava com uma mistura de inveja e preocupação. Sabia que o amigo estava brincando com fogo, mas também sabia que Gabriel era do tipo que nunca recuava diante de um desafio. E para Gabriel,
O desafio estava em manter as coisas sob controle. Manter Pamela feliz e despreocupada, enquanto desfrutava de sua liberdade sem que ela descobrisse. Uma noite, após mais uma dessas escapadas, Gabriel voltou para o apartamento que dividia com Pamela. Era tarde, e ele tentou entrar silenciosamente. Mas Pamela estava acordada, esperando por ele no sofá da sala. "Gabriel, precisamos conversar", disse ela, com um tom de voz que ele não estava acostumado a ouvir. Gabriel sentiu um frio na espinha, mas rapidamente recobrou sua confiança. Aproximou-se dela com um sorriso, tentando desarmar qualquer tensão. "Claro, meu amor. O que foi?", disse ele sentando-se ao lado dela. Pamela o olhou para ele, séria. "Eu sei que você tem saído muito ultimamente, e eu entendo que você precise de espaço, mas eu queria saber se tem algo errado entre nós." Gabriel sentiu um aperto no peito, mas manteve a calma. "Não, Pamela. Está tudo bem. Eu só tenho estado sobrecarregado com o trabalho, e às vezes preciso de um tempo para mim. Mas isso não tem nada a ver com nós dois. Eu te amo. Você sabe disso." Pamela parecia querer acreditar nas palavras de Gabriel, mas algo em seus olhos indicava que ela ainda tinha dúvidas. Mesmo assim, ela decidiu deixar o assunto de lado, pelo menos por enquanto. "Eu confio em você, Gabriel. Só quero que você saiba que estou aqui, sempre." Gabriel sorriu, aliviado por ter contornado a situação. Ele a abraçou, sentindo o calor de seu corpo e pensando em como era bom ter aquele conforto garantido. Mas no fundo, ele sabia que estava brincando com o destino, e que, mais cedo ou mais tarde, suas ações poderiam ter consequências. Enquanto isso, Clayton continuava a ser o fiel escudeiro de Gabriel, sempre pronto para cobrir suas mentiras e participar de suas aventuras. Os dois amigos acreditavam que tinham tudo sob controle, mas a vida, com seu jeito peculiar, estava prestes a mostrar a Gabriel que cada escolha tem um preço e que nem sempre é possível escapar das consequências. E assim, Gabriel continuava sua vida dupla, desfrutando do melhor de ambos os mundos, sem perceber que a corda estava começando a esticar. Pamela, ainda ingênua, continuava a acreditar em seu conto de fadas, enquanto Clayton, embora leal, começava a questionar se o estilo de vida que Gabriel levava realmente valia a pena. Gabriel estava prestes a descobrir que o jogo que ele tanto gostava de jogar tinha regras que ele não estava preparado para enfrentar. E no final, ele teria que aprender, da maneira mais difícil, que a vida tem suas próprias formas de equilibrar a balança. Pamela sabia que estava sendo traída, mas a dor da descoberta foi mais intensa do que ela jamais imaginara. Aquele telefone, que Gabriel negligentemente havia deixado em casa, continha provas irrefutáveis. Fotos, mensagens e até vídeos, revelando um lado de Gabriel que ela nunca quis acreditar que existia. Seu coração parecia ter sido rasgado ao meio e as lágrimas escorriam sem controle pelo seu rosto. Quando Gabriel voltou para casa naquela noite, não encontrou a Pamela amorosa e compreensiva de sempre. Ela estava sentada no sofá, com os olhos vermelhos e uma expressão de profunda tristeza misturada com raiva. Gabriel sentiu um calafrio na espinha, pressentindo o que estava por vir. "Gabriel, precisamos conversar", disse Pamela, a voz vacilando, mas firme. Ele tentou manter a calma, mas sua mente já estava em alerta. As desculpas que sempre funcionavam pareciam desaparecer de sua cabeça, e ele percebeu que estava prestes a enfrentar as consequências de suas ações. "O que foi, amor?", tentou ele, com aquele sorriso que antes era irresistível. Pamela ergueu o telefone, mostrando a tela para ele. Gabriel não precisou olhar 2 vezes para entender o que estava acontecendo. "Eu encontrei tudo, Gabriel. Todas as suas mentiras, todas as suas traições", Pamela disse, a voz embargada pela dor. "Como você pôde fazer isso comigo?", Gabriel tentou se explicar, mas as palavras pareciam desvanecer diante da intensidade do momento. Ele sabia que estava encurralado, e qualquer coisa que dissesse só pioraria a situação. "Pamela, eu..." começou, mas foi interrompido. "Não diga mais nada." Pamela se levantou, a raiva finalmente transbordando. "Eu confiei em você, Gabriel. Eu acreditei em nós dois, e você simplesmente jogou tudo isso fora. Eu não quero te ver mais aqui. Saia da minha casa, agora!" Gabriel sentiu um aperto no peito, uma sensação de perda que ele nunca experimentara antes.
Pamela estava determinada, e ele sabia que não havia volta. Ele rapidamente arrumou suas coisas em uma mala enquanto Pamela observava, as lágrimas ainda caindo, mas sua decisão estava tomada. Espero que você tenha valido a pena para você, Gabriel. Foram as últimas palavras de Pamela antes de fechar a porta atrás dele, cortando o que restava de sua ligação. Sem ter para onde ir, Gabriel alugou um pequeno flat no centro da cidade. Era um lugar modesto, com móveis simples e um ambiente que refletia sua nova situação. Mas, ao invés de se sentir deprimido, Gabriel começou a ver essa mudança como uma nova oportunidade. Ele estava livre novamente, sem ninguém para dar satisfações, sem regras a seguir. Os primeiros dias no flat foram caóticos. Gabriel era desleixado com suas coisas, deixando a casa bagunçada, com pratos sujos acumulando-se na pia e roupas espalhadas por todo o lado. Mas, em vez de se preocupar, ele começou a se sentir à vontade naquele ambiente desorganizado. Para ele, era a personificação da liberdade que ele sempre desejou. Com o tempo, Gabriel retomou o ritmo de sua vida de solteiro. Passava as noites em festas, conhecendo novas pessoas e se envolvendo com mulheres aleatórias, sem nenhuma intenção de compromisso. Ele se sentia revigorado, como se tivesse voltado aos seus dias de juventude despreocupada. Cada nova conquista era um lembrete de que ele ainda tinha o charme e a confiança que sempre o caracterizaram. As noites eram repletas de diversão e adrenalina. Gabriel adorava a sensação de entrar em um bar ou uma festa e ser o centro das atenções. Seu sorriso fácil e sua conversa envolvente faziam com que ele sempre tivesse companhia. Ele não precisava mais se preocupar com responsabilidades ou com as expectativas de outra pessoa. Tudo o que importava era aproveitar o momento. No trabalho, Gabriel continuava a desempenhar suas funções como entregador, mas agora com um novo vigor. As conversas com Clayton voltaram a ser leves e despreocupadas. Eles riam das histórias de Gabriel, das noites loucas e das mulheres que ele conhecia. Clayton, que no início estava preocupado com a situação de Gabriel, começou a ver o amigo como alguém que sabia como tirar o melhor proveito da vida. "Cara, você está vivendo o sonho de qualquer um", disse Clayton em uma das muitas conversas que tiveram. Nada de amarras, nada de cobranças. Só diversão e mais nada. Gabriel concordava, rindo e se sentindo vitorioso. Ele realmente acreditava que estava vivendo da maneira que sempre quis, sem se prender a ninguém ou a nada. Cada noite, cada nova aventura, era uma afirmação de sua liberdade recém-conquistada. A vida para Gabriel parecia perfeita. Ele se envolvia com várias mulheres, sem se apegar a nenhuma delas. Para ele, tudo era uma questão de diversão. Não havia sentimentos envolvidos, não havia compromissos. Ele estava simplesmente aproveitando o que a vida tinha a oferecer, sem pensar nas consequências. Apesar da bagunça em que vivia, Gabriel se sentia realizado. O flat desorganizado, com latas de cerveja espalhadas e roupas por todos os lados, era seu santuário, um espaço onde ele podia ser quem quisesse, sem julgamentos. E por enquanto, isso era suficiente para ele. Olhando para trás, Gabriel não sentia arrependimento. Para ele, a vida que levava agora era a verdadeira essência da juventude. Ele era jovem, charmoso e tinha o mundo aos seus pés. E, acima de tudo, estava livre. E assim, Gabriel continuou sua jornada, convencido de que estava no caminho certo. Para ele, a vida não era sobre estabilidade ou amor verdadeiro, mas sobre aproveitar cada momento, sem se preocupar com o futuro. Afinal, o amanhã sempre podia esperar. Gabriel, após o término com Pamela, se entregou completamente à vida de solteiro. Ele tinha seu próprio flat, uma rotina descomplicada e a liberdade que sempre desejou. Os dias eram tranquilos, acordava tarde, pegava sua bicicleta e começava seu trabalho como entregador. O charme e a simpatia naturais faziam com que ele fosse bem recebido pelos clientes, mesmo que seu compromisso com a ordem e a pontualidade não fosse exemplar. Gabriel cumpria suas entregas, mas o que realmente o motivava era o que vinha depois do expediente. As noites de Gabriel eram intensas. Ele adorava a vida noturna, o brilho das luzes, a música alta e a companhia de desconhecidos que logo se tornavam velhos amigos. Em cada bar que frequentava, era como se fosse o dono do lugar. Conhecia todo mundo, sempre tinha um copo na mão e, mais importante,
sempre tinha alguém ao seu lado. Mulheres o viam como um mistério charmoso, um desafio a ser conquistado, e Gabriel não hesitava em jogar esse jogo. Seu flat refletia essa vida caótica: roupas espalhadas, latas de cerveja vazias e pratos sujos empilhados na pia. Para Gabriel, isso era irrelevante. A desordem era parte de seu estilo de vida, um símbolo de sua liberdade recém-conquistada. Ele estava satisfeito com essa bagunça, pois não havia ninguém para julgá-lo ou cobrar qualquer tipo de comportamento mais maduro. Clayton, seu melhor amigo e colega de trabalho, às vezes comentava sobre a falta de organização de Gabriel, mas, no fundo, admirava com uma discordância de como ele conseguia manter esse estilo de vida sem perder o ritmo. "Você realmente sabe como viver a vida, cara, sem amarras", Clayton dizia, rindo enquanto tomavam uma cerveja após o expediente. Gabriel apenas sorria, orgulhoso de sua capacidade de se equilibrar entre o trabalho e o prazer. No entanto, ele sabia que esse estilo de vida tinha seu preço, mas, por enquanto, estava disposto a pagá-lo. As noites eram seu reino, e ele era o rei. O trabalho era apenas um meio para sustentar essa vida, e enquanto ele pudesse continuar assim, estava feliz. Porém, em uma dessas noites, enquanto curtia mais uma de suas habituais festas, Gabriel conheceu Juliana. Ela era diferente de todas as outras mulheres que ele havia encontrado. Não apenas pela beleza, mas por algo que ele não conseguia identificar de imediato. Havia uma segurança nela, uma aura de autoconfiança que imediatamente capturou sua atenção. Ele se aproximou dela da mesma forma que fazia com todas as outras. Um sorriso confiante, uma piada bem colocada e a certeza de que ela cederia ao seu charme. Mas Juliana não era como as outras. Ela não se impressionou facilmente e, ao contrário do que Gabriel esperava, parecia estar se divertindo com as tentativas dele de conquistá-la. "Você sempre tenta assim tão fácil? Ou é só hoje?" perguntou ela, com um sorriso desafiador. Gabriel riu, surpreso pela primeira vez em muito tempo. Ela era um desafio e ele gostava disso. A noite que se seguiu foi diferente. Em vez de levá-la para casa como fazia com tantas outras, eles passaram horas conversando. Juliana tinha opiniões fortes, questionava Gabriel sobre suas escolhas e o fazia sentir-se vulnerável de uma forma que ele não experimentava há tempos. O que começou como mais uma noite normal, terminou de forma inesperada. Juliana o intrigava. Ela era independente, segura de si, e não tinha medo de dizer o que pensava. Gabriel, acostumado a ser o caçador, agora sentia que estava sendo caçado. E, para sua surpresa, ele gostava disso. Nos dias seguintes, eles continuaram a se ver. Juliana o tirava de sua zona de conforto. Ao invés dos bares e festas, ela o levava para lugares mais tranquilos: parques, cafés, museus. Gabriel começou a se perguntar o que ela via nele, e isso o levou a refletir sobre quem ele era de verdade. Ela não estava interessada no Gabriel festeiro, mas queria conhecer o Gabriel real, aquele que ele há muito tempo havia deixado de lado. Aos poucos, Gabriel percebeu que seu mundo estava mudando. Ele ainda curtia as festas, mas agora seus pensamentos estavam frequentemente em Juliana. Ela não era uma conquista passageira. Havia algo mais profundo entre eles, algo que ele não sabia nomear, mas que o fazia sentir-se diferente. Clayton, percebendo a mudança no amigo, não pôde deixar de comentar. "E aí, cara, o que está acontecendo? Você sumiu das festas." Gabriel riu, tentando não dar muita importância. "Ah, só encontrei alguém diferente. Nada demais." Mas Clayton sabia que havia algo mais. Gabriel, o eterno conquistador, estava se permitindo sentir algo que não era apenas prazer momentâneo. E isso, de certa forma, o assustava. A mudança em Gabriel foi gradual, mas perceptível. Ele começou a valorizar mais o tempo que passava com Juliana. As conversas deles iam além das superficialidades, e ele se via abrindo seu coração de uma maneira que não fazia há anos. Juliana não apenas o fazia questionar suas escolhas, mas o incentivava a ser uma versão melhor de si mesmo. Gabriel, que sempre evitou compromisso, agora se via pensando em um futuro diferente. A vida de festas e conquistas passageiras começava a perder o brilho que antes tinha. Ele ainda gostava de se divertir, mas a ideia de algo mais estável, algo real, começava a se formar em sua mente. Juliana era uma mulher que sabia o que queria,
E Gabriel se sentia desafiado por isso. Ela não o pressionava, mas fazia com que ele quisesse mais, tanto para si quanto para ela. Pela primeira vez em muito tempo, Gabriel começou a considerar a ideia de um relacionamento sério, de realmente construir algo com outra pessoa. Após conhecer Juliana e passar a ter um relacionamento mais sério, Gabriel se viu em um dilema que nunca imaginou enfrentar. Ele realmente queria deixar para trás a vida de solteiro e se tornar mais responsável, ou deveria continuar aproveitando sua juventude e liberdade? Essa dúvida começou a corroer seus pensamentos. Ele ainda se lembrava de como era fácil e divertido viver sem compromissos, com a possibilidade de conquistar qualquer mulher que desejasse e de passar as noites sem se preocupar com as consequências. Mas agora, havia algo novo em sua vida, algo que Juliana trouxe consigo. A sensação de que talvez ele quisesse mais do que apenas noites passageiras e sem sentido. Gabriel, no entanto, não conseguia afastar a sensação de que estava se prendendo a algo que, no fundo, ele achava que não era para ele. Essa incerteza o atormentava. Uma noite, após uma semana particularmente estressante de trabalho, Gabriel decidiu que precisava relaxar e se divertir. Clayton, sempre pronto para uma boa farra, aceitou o convite para sair como faziam antigamente. Gabriel hesitou por um momento, lembrando-se de Juliana, mas a vontade de se sentir livre novamente falou mais alto. Ele decidiu que não havia problema em sair uma noite. Afinal, não era como se estivesse traindo Juliana. Ele só queria se divertir um pouco. A noite começou como todas as outras no passado. Risadas, bebidas, música alta. Gabriel se sentia novamente no controle, como o velho Gabriel, o conquistador. Ele se viu cercado por pessoas, dançando, flertando, aproveitando cada segundo como se nada mais naquela noite importasse. Sentiu-se vivo, sem as responsabilidades que o relacionamento com Juliana estava trazendo. Clayton, ao seu lado, também estava no mesmo clima, e os dois relembraram as aventuras que viveram juntos quando Gabriel ainda era solteiro. No entanto, enquanto a noite avançava, Gabriel começou a perceber que algo estava diferente. Embora estivesse se divertindo, ele não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Cada vez que olhava ao redor, via pessoas vivendo aquele mesmo ciclo sem fim de festas e excessos. O que antes era empolgante agora parecia vazio, e Gabriel se perguntou se ele realmente queria continuar vivendo daquela forma. No meio da noite, enquanto conversava com uma garota que acabara de conhecer, o telefone de Gabriel vibrou. Era uma mensagem de Juliana, perguntando onde ele estava. Por um momento ele pensou em mentir, mas algo o impediu. Ele sentiu um peso no peito, como se já soubesse que estava prestes a perder algo importante. Decidiu não responder, guardou o telefone no bolso e tentou voltar para a conversa, mas seu coração já não estava mais naquilo. Na manhã seguinte, Gabriel acordou no flat bagunçado, com uma dor de cabeça latejante e uma sensação de arrependimento. Ele sabia que havia cometido um erro ao sair naquela noite, mas ainda não entendia completamente o porquê. Quando olhou para o celular, viu várias mensagens de Juliana que aumentaram sua angústia. Ela sabia que ele havia saído, e para piorar, tinha visto fotos dele em redes sociais, rodeado por outras mulheres. A última mensagem dela era direta e dolorosa. Não posso continuar com alguém que não sabe o que quer. Adeus, Gabriel. Gabriel sentiu o chão desabar sob seus pés. A realidade da situação o atingiu como uma onda, e ele percebeu que, ao tentar reviver seu passado, havia destruído o futuro que poderia ter tido com Juliana. Ele havia perdido a única pessoa que o fazia questionar suas escolhas e pensar em um futuro diferente. Clayton, percebendo o estado deplorável do amigo, foi até o flat de Gabriel para consolá-lo. Ao ver Gabriel jogado no sofá, com os olhos vermelhos e o olhar perdido, Clayton sentiu o peso da situação. Eu estraguei tudo, Clayton, Gabriel disse com a voz embargada. Juliana terminou comigo, e a culpa é toda minha. Clayton se sentou ao lado dele, colocando a mão no ombro do amigo. Você só precisa entender o que realmente quer da vida, cara. Às vezes a gente fica preso ao passado porque é confortável, porque é fácil. Mas, ao mesmo tempo, isso nos impede de crescer. Você precisa decidir, Gabriel, se quer continuar sendo o mesmo de sempre, ou se está disposto a mudar e se tornar uma pessoa melhor.
As palavras de Clayton atormentaram a mente de Gabriel. Ele sabia que estava em uma encruzilhada. A dor da perda de Juliana era intensa, mas ela também era um reflexo das escolhas que ele havia feito. Ele precisava decidir se iria continuar vivendo no passado ou se iria crescer e assumir as responsabilidades que a vida estava lhe apresentando. Gabriel passou o resto do dia refletindo sobre as palavras de Clayton e sobre o que realmente queria para sua vida. Ele percebeu que, ao tentar viver como o antigo Gabriel, havia ignorado as coisas boas que Juliana havia trazido para sua vida. Estabilidade, carinho e a sensação de que ele poderia ser mais do que um simples conquistador. Mas agora, ele havia perdido tudo isso por uma noite de diversão vazia. A dor da perda e a culpa que sentia foram suficientes para fazê-lo cair em si. Ele entendeu que não poderia continuar vivendo como se o passado fosse o melhor que ele poderia ter. Gabriel, pela primeira vez, começou a considerar que talvez fosse hora de deixar para trás a vida de festas e futilidades e começar a construir algo verdadeiro, algo que realmente valesse a pena. Gabriel acordou cedo naquela manhã com um peso no peito que parecia insuportável. A noite anterior fora um turbilhão de emoções, e a falta de respostas de Juliana só piorava sua angústia. Ele sabia que havia chegado ao ponto de não poder mais ignorar o que sentia. Juliana era o amor de sua vida, e ele estava disposto a fazer qualquer coisa para reconquistá-la, mesmo que isso significasse se expor a situações humilhantes e dolorosas. Sem perder tempo, Gabriel se preparou para o que seria o começo de uma série de tentativas desesperadas. Ele passou boa parte do dia pensando em como poderia provar a Juliana que estava arrependido. A primeira ideia que lhe veio à mente foi enviar flores, mas ele sabia que precisava de algo mais significativo. Decidiu que faria uma grande demonstração de amor. Na manhã seguinte, com um buquê de rosas vermelhas em mãos, Gabriel foi até o prédio onde Juliana trabalhava. Seus passos eram hesitantes, mas o desejo de reconquistar Juliana o motivava a continuar. Ao chegar à recepção, entregou as flores para a recepcionista com um cartão anexado. Escreveu poucas palavras, mas cada uma delas carregava o peso do arrependimento. "Me perdoa, Juliana. Eu te amo." Quando saiu do prédio, um sentimento de esperança o envolveu, mas ele sabia que aquilo era apenas o começo. Nos dias seguintes, Gabriel não mediu esforços. Em uma tentativa quase infantil, comprou uma cesta de doces, sabendo que Juliana tinha uma queda por chocolates e bombons. Ele mesmo preparou a cesta, algo simples, mas feito com carinho. Entregou-a pessoalmente, mas Juliana, sem abrir a porta, recusou. A rejeição começou a corroer Gabriel de dentro para fora. Ele sabia que estava pagando o preço por seus erros, mas a dor de não conseguir sequer uma chance de se explicar era insuportável. Decidiu então que precisava fazer algo grandioso, algo que mostrasse a Juliana o quanto ele estava disposto a mudar por ela. Gabriel passou uma noite inteira em claro, escrevendo uma longa carta. Nela, despejou toda a sua alma, confessando seus medos, seus arrependimentos e o quanto estava arrependido por ter destruído algo tão belo. Ele contou sobre suas noites solitárias, sobre o vazio que sentia desde que Juliana havia saído de sua vida. Ao terminar, releu a carta várias vezes, certificando-se de que cada palavra carregava o peso de sua sinceridade. Ele a deixou na caixa de correio de Juliana, mas os dias se passaram sem resposta. Gabriel começou a se desesperar. Já não era mais o homem confiante e seguro de antes. Suas tentativas frustradas de reconquistar Juliana o haviam transformado em alguém que ele mal reconhecia. Ainda assim, Gabriel não desistiu. Decidiu fazer uma última tentativa, a mais ousada de todas. Soube por Clayton que Juliana participaria de uma reunião importante de trabalho e teve a ideia de aparecer no evento. Aquela seria sua grande declaração, uma prova pública de que estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. No dia da reunião, Gabriel vestiu seu melhor terno e foi até o local. Enquanto esperava o momento certo, sentiu o coração acelerar. Quando Juliana começou sua apresentação, Gabriel entrou na sala, caminhando até o centro com o microfone em mãos. Os olhares curiosos dos presentes o intimidaram por um momento, mas ele se lembrou do motivo de estar ali. Ele fez sua declaração de amor, mas o silêncio que se seguiu foi cortante. Juliana, visivelmente irritada, o interrompeu com frieza, deixando claro que não estava interessada em suas palavras.
Gabriel sentiu o chão desabar sob seus pés. Tudo o que conseguia fazer era sair dali, derrotado, enquanto os olhos dos colegas de Juliana o seguiam com desaprovação. Aquela rejeição pública foi o golpe final. Gabriel voltou para o flat com o coração em pedaços. As palavras duras de Juliana ecoavam em sua mente, e a realidade de que ele havia perdido algo precioso começou a se assentar. Ele percebeu que, por mais que tentasse, Juliana havia decidido seguir em frente sem ele. Os dias seguintes foram sombrios. Gabriel se isolou, revivendo cada momento, cada erro que havia cometido. Ele sabia que havia causado sua própria ruína, e a culpa o consumia. Clayton, sempre ao seu lado, tentava animá-lo, mas até ele sabia que aquelas eram feridas que apenas o tempo poderia curar. Gabriel se deu conta de que suas tentativas de reconquistar Juliana haviam falhado. Ele a tinha perdido para sempre. A rejeição final de Juliana, sua frieza, fez com que Gabriel enxergasse a gravidade de seus erros de maneira irreversível. Ele sabia que não haveria mais chances, e isso era o mais difícil de aceitar. O que restava agora para Gabriel era lidar com as consequências de suas ações. Ele havia aprendido uma dura lição sobre o amor e o respeito, mas o custo foi alto demais. A dor da perda e a solidão que se seguiu o acompanhariam por um longo tempo. Mas, apesar de tudo, Gabriel sabia que, de alguma forma, precisava encontrar um caminho para seguir em frente, mesmo que isso significasse deixar o passado para trás e tentar reconstruir sua vida a partir dos pedaços que restaram. Gabriel estava sentado no sofá de seu flat, um misto de arrependimento e tristeza pesando sobre seus ombros. O apartamento, que antes era um refúgio de liberdade, agora parecia um lembrete constante de suas falhas. Ele olhava ao redor, vendo a bagunça que se acumulava, refletindo o caos interno que ele não conseguia organizar. Clayton, seu amigo de longa data, estava ao seu lado, ouvindo em silêncio enquanto Gabriel desabafava. As palavras saíam pesadas, carregadas de dor, enquanto ele refletia sobre os erros que o levaram a perder o que mais amava. A dor de ter perdido Juliana era quase insuportável. Gabriel sabia que havia cometido erros, que havia colocado sua liberdade e diversão acima de tudo, sem perceber o que realmente importava até ser tarde demais. Ele se perguntava como as coisas poderiam ter sido diferentes, se tivesse tomado decisões mais sábias, se tivesse priorizado o amor ao invés da vida desregrada que acreditava ser a ideal. Clayton, sempre presente, escutava atentamente, compreendendo a profundidade da dor do amigo, mas também percebendo que Gabriel estava em um ponto de inflexão. Juliana, sem que Gabriel soubesse, havia chegado ao flat naquele momento. Estava ali para devolver alguns pertences dele, mas ao ouvir a voz dele do outro lado da porta, hesitou e acabou escutando a conversa. O que ela ouviu mexeu profundamente com ela. Gabriel parecia realmente arrependido, mas ela precisava de mais do que palavras para acreditar que ele havia mudado. Ela precisava de uma prova de que ele estava disposto a sacrificar algo pelo amor deles. Com a mente cheia de pensamentos conflitantes, Juliana deixou os pertences de Gabriel discretamente na porta e foi embora, decidida a buscar conselhos com sua melhor amiga, Lara. Lara sempre fora a voz da razão na vida de Juliana, ajudando-a a ver as situações sob diferentes perspectivas. Quando Juliana chegou, ela expôs tudo o que havia ouvido e os sentimentos confusos que estavam tomando conta dela. Lara, compreensiva como sempre, sugeriu que Juliana testasse Gabriel, que lhe desse uma oportunidade de mostrar que havia mudado, mas sem que ele soubesse que estava sendo testado. Inspirada pelas palavras de Lara, Juliana elaborou um plano. No dia seguinte, Gabriel recebeu uma mensagem dela, o que inicialmente encheu seu coração de esperança, mas o conteúdo da mensagem era confuso. Juliana sugeria que eles se encontrassem em um lugar inesperado, um abrigo de animais onde ela costumava fazer trabalho voluntário. Gabriel, sem entender exatamente o que Juliana queria, aceitou prontamente, motivado pela chance, por menor que fosse, de reaproximar-se dela. Quando chegou ao abrigo, Gabriel se deparou com uma Juliana séria, concentrada em seu trabalho com os animais. Ele logo percebeu que aquela não seria uma simples conversa sobre o relacionamento deles. Juliana estava propondo algo mais profundo, um teste de caráter e compromisso. Ela queria ver se Gabriel estava disposto a se sacrificar por algo que não lhe traria benefício algum,
além de ajudar aqueles que mais precisavam. Gabriel, sem hesitar, aceitou o desafio. O dia foi longo e cansativo, exigindo dele uma dedicação que ele não estava acostumado. Limpou canes, alimentou animais e dedicou tempo e carinho a criaturas que só precisavam de amor. Durante todo o tempo, Juliana observava de longe, sem expressar qualquer emoção. Ela queria ver se Gabriel estava realmente comprometido com o que estava fazendo ou se era apenas uma tentativa desesperada de impressioná-la. O trabalho no abrigo tornou-se uma rotina para Gabriel nos dias seguintes. Mesmo quando Juliana não estava presente, ele continuou a aparecer, mostrando que estava comprometido não apenas com ela, mas com uma mudança real em sua vida. Ele começou a perceber que o trabalho voluntário não era apenas uma maneira de reconquistar Juliana, mas uma oportunidade de se redescobrir, de encontrar um propósito maior do que as noites vazias que antes preenchiam sua vida. Juliana, por sua vez, continuava a observá-lo à distância, vendo o quanto Gabriel havia mudado. Ela percebia que ele estava se tornando uma pessoa melhor, alguém que ela poderia confiar novamente. Mas ainda assim, ela hesitava. Não queria ser machucada novamente e precisava ter certeza de que ele estava realmente pronto para um compromisso sério. Depois de semanas de esforço constante de Gabriel, Juliana finalmente decidiu que era hora de fazer uma escolha. Ela apareceu no abrigo sem aviso, observando Gabriel enquanto ele trabalhava. Ele estava completamente focado nos animais, o que lhe deu a certeza de que ele havia mudado. Aproximou-se lentamente, sabendo que o momento de decisão havia chegado. Ao final daquele dia, quando o trabalho voluntário terminou, Juliana se aproximou de Gabriel. Ele estava exausto, mas havia um brilho de realização em seus olhos. Ele olhou para ela, esperando alguma reação, algum sinal de que todo o seu esforço havia valido a pena. E naquele momento, Juliana finalmente percebeu que Gabriel havia se transformado no homem que ela sempre soube que ele poderia ser. "Eu fiz isso por você, Juliana, mas também por mim", Gabriel disse, a voz carregada de emoção. "Eu também te amo, Gabriel", respondeu Juliana com um sorriso, dando-lhe a chance de recomeçarem juntos. A história de Gabriel nos ensina que a vida é feita de escolhas, e cada uma delas traz consequências. Gabriel viveu intensamente, sem pensar nas repercussões de suas ações, acreditando que a liberdade e a diversão eram tudo o que importava. Mas, no final, ele aprendeu da maneira mais difícil que o verdadeiro valor da vida está nos laços que construímos e nas pessoas que amamos. Esta é uma reflexão sobre o poder das segundas chances, sobre como, às vezes, precisamos perder algo valioso para entender seu verdadeiro significado. Gabriel precisou enfrentar sua dor e lutar para reconquistar o amor de Juliana, provando que mudanças são possíveis quando há arrependimento genuíno e esforço. Agora queremos saber, o que você achou da história de Gabriel? Já passou por algo parecido? Como você lidaria com essa situação? Deixe sua opinião e sugestões nos comentários. Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam se inspirar com essa história. E não se esqueça de se inscrever no canal Stories e Sagas, para mais tramas que se entrelaçam com a vida real. Afinal, quem sabe a próxima história não seja a sua?